E nessa aula eu vou te mostrar as 8 vantagens que uma pessoa mais velha tem com relação a aprender inglês. You will understand that your age is not a obstacle to reach the fluency in the long term. Uma vez conhecendo essas vantagens, inglês vai ser algo mais fácil de absorver e a sua visão vai mudar com relação a esse assunto. Então, essa aula aqui ela nasceu de um comentário de um inscrito aqui do canal que ele fez em uma das minhas aulas aqui. Ele disse que eu explico muito bem, que eu falo muito bem, no entanto, ele está muito velho para aprender inglês, né? Então eu dei uma resposta curta ali para ele. No entanto, eu decidi expandir esse tema, eu decidi me aprofundar nesse tema. Por quê, Sidney? Porque o problema dele, o problema que está ocorrendo com ele, pode ser o mesmo problema que está acontecendo com você. Então é importante que você assista essa aula comigo até o final, porque vai ser muito benéfica para os seus estudos de inglês. Eu quero começar com o pé direito, te mostrando algo acerca desse senhor aqui, o Steve Kaufmann. Steve Kaufmann é um senhor de 78 anos, e aí eu quero que você guarde essa idade. E ele tem no currículo dele fluência em 20 idiomas. É claro, fluência variada aqui, né? 20 idiomas. E no momento que eu estou gravando essa aula, ele está aprendendo árabe, tá? Está aprendendo árabe, que é uma língua difícil. E se você for analisar, ele é um senhor, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que ele é um senhor que não tem um QI elevado, não é alguém fora da curva. É simplesmente um senhor que tem um método, que tem uma disciplina, que está ali estudando todos os dias, está ali praticando todos os dias. Se ele, como um senhor de 78 anos, consegue fazer isso, por que você não conseguiria? Eu quero trazer isso como reflexão para você. E em contraponto é o seguinte: quando você se sente muito velho, né, para poder aprender alguma coisa, você fica no que eu chamo de corrida dos ratos do inglês. Ou seja, você diz para você mesmo que você é muito velho. Logo, você não faz o esforço necessário para executar uma determinada tarefa. Nesse caso, é aprender inglês no longo prazo. Se você não coloca o esforço necessário, então você não aprende a língua. Se você não aprende a língua, inglês então vai se tornar algo difícil para você, e aí o ciclo se repete. E aí você fica nesse ciclo 30, 40, 50 anos e nunca sai dele. Então o objetivo aqui nessa aula é quebrar esse ciclo, trazendo para você 8 vantagens que você tem com relação a crianças e adolescentes. Então essa aula vai ser dividida da seguinte maneira: 5 vantagens em relação a crianças, né? Aqui vai crianças de 12, 13 anos, e 3 vantagens sobre os adolescentes, tá bom? Então preste atenção nessa aula, fica comigo até o final, porque ela vai mudar a sua visão, começando com a nossa primeira vantagem. Uma criança pode estar mais conectada para aprender um idioma novo, mas você, como adulto, não precisa começar do zero absoluto. O que isso quer dizer? Né? Uma criança, ela ainda precisa aprender o idioma materno dela para então aprender um idioma estrangeiro. Você, como adulto, não. Você, como adulto, já tem o idioma materno. A única coisa que você precisa fazer é aprender o idioma novo, trazendo o seu idioma materno como referência, porque isso ajuda no aprendizado, tá? Isso daqui é muito importante. Então, essa daqui é a primeira vantagem que você tem. Você não precisa começar do zero. Você já está começando com 50% do caminho andado, tá? Então, primeira vantagem. Segunda vantagem é a seguinte: uma criança leva alguns anos para entender formas de expressão. Que formas de expressão são essas? É a seguinte: ironia, malícia, analogia, alegoria e etc. Você, como adulto, tem tudo isso na sua personalidade. Então, não importa que nação seja, que etnia é, você consegue entender pela expressão corporal o que é uma ironia, o que é uma malícia, o que é uma analogia. Uma criança não. Uma criança, além de ter que aprender o idioma novo, ela ainda precisa entender essas nuances da expressão corporal. Você, como adulto, já tem tudo isso desenvolvido. Então, essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem é a seguinte: uma criança precisa desenvolver os ouvidos, cordas vocais e língua. Você, como adulto, não. Você já tem
tudo isso desenvolvido e pode falar de forma clara. Ou seja, por mais que a criança conheça o idioma, até completar os 13 anos, ela ainda está falando errado. Ela fala algumas palavras de forma errada porque ela não tem isso daqui desenvolvido. Você, como adulto, não. Você, como adulto, já tem isso desenvolvido e você agora só precisa transportar isso para o inglês. E como que você transporta? Apurando seus ouvidos, apurando o listening e fazendo a repetição correta. Ou seja, você tem mais probabilidade de falar certo do que uma criança de 12, 13 anos, tá certo? Então, essa é a terceira vantagem. A quarta vantagem é a seguinte: adultos sabem expressar sentimentos mediante interação com outras pessoas. Tá? Que sentimentos são esses? Alegria, raiva ou tristeza. A criança não. A criança ela deve saber dar vazão a esses sentimentos. O que isso quer dizer? Imagine, por exemplo, que você brigou com a sua esposa ou brigou com o seu esposo. Você brigou em casa e aí você foi para o trabalho. Você, como adulto, você sabe discernir as coisas. Você não pode, por exemplo, se você trabalha com o público, você não pode agir com raiva da mesma maneira que você agiu com raiva dentro de casa. Aquilo que ocorre dentro da tua casa é problema teu. É problema teu. No seu ambiente de trabalho, você tem que agir de outra maneira. Tá? Você tem que agir atendendo o público da melhor maneira possível. Porque se você não fizer isso, é a rua. Então você consegue separar as coisas. Uma criança não. Uma criança, por exemplo, se ela sentiu raiva em casa, ela vai se sentir raiva na rua, ela vai sentir raiva no supermercado e etc. Você não. Você sabe separar as coisas. Então essa é a quarta vantagem. A quinta vantagem é a seguinte: uma criança leva anos para ser uma boa falante, ou seja, para desenvolver comunicação, para saber falar em público, né? Para ter uma boa dicção na voz. Você, como adulto, não. Você, como adulto, leva apenas alguns meses. Então, por exemplo, se você já é um bom comunicador, né, no seu próprio idioma, quando você for aprender inglês, você vai transportar essa experiência e levar para o inglês. Ou seja, isso leva alguns meses, tá? Alguns meses. Se você está dentro de um método, se você está seguindo um professor, o passo a passo dele, você vai levar somente alguns meses para poder se comunicar bem no idioma estrangeiro. Então, essa foi a quinta vantagem. A sexta vantagem agora vai ser com relação a adolescentes. A sexta, a sétima e a oitava. E é a seguinte: adolescentes não têm psique emocional desenvolvida. O que quer dizer isso? Quando eles cometem erros, eles não sabem lidar com as críticas. Você, como adulto, não. Você tem muito mais equilíbrio emocional para saber lidar com essas mesmas críticas. O que isso quer dizer? Geralmente, quando um adolescente ele comete um erro, ele se coloca naquela posição de vira-lata e ele não consegue saber lidar com as críticas, ou seja, ele se encoruja, ele não quer saber mais daquilo. Você, adulto, não. Quer ver um exemplo? Nós, brasileiros, temos muita dificuldade em arranjar emprego. Então, até a gente conseguir um sim de uma empresa, a gente já levou muito não. E se a gente ficar só no não, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue crescer. Então, o adulto, ele tem muito mais maturidade para saber lidar com as críticas do que um adolescente. Então, essa foi a sexta vantagem. A sétima vantagem é a seguinte: adolescentes não costumam dar tanta importância para as coisas, ou seja, adolescente geralmente costuma encarar tudo como brincadeira ou, eu estou muito novo para isso, ou seja, eles não têm aquilo que você como adulto tem, que é o senso de compromisso. Então, por exemplo, se você como adulto se propõe para fazer alguma coisa, você tem muito mais chances de completar aquela tarefa do que um adolescente. Tá? O adolescente vê muito as coisas na brincadeira, ele só quer curtir. Só você, como adulto, tem a vantagem de ter o senso de compromisso. Então, essa foi a sétima vantagem. E a oitava vantagem e última aqui é a seguinte: adolescentes têm menos probabilidade de interagir com outras pessoas. Por quê? O adolescente, geralmente, ele quer se manter dentro de um grupinho. Só que quando ele se mantém dentro de um grupinho, ele não
desenvolve a comunicação para poder conversar com pessoas diferentes dele, tá? Você como adulto não. Você como adulto tem 100 maneiras diferentes de falar com outras pessoas. Então, por exemplo, você como adulto que trabalha, que tem carteira assinada ou trabalha num concursado, você recebe o salário, você compra uma passagem e você vai visitar um outro país. O adolescente não. O adolescente ele precisa da autorização dos pais, né, para poder viajar para um outro país. Você não. Você tem 1001 maneiras de interagir com outras pessoas, dentre elas uma viagem. Então, com base nessas 8 vantagens que você tem em relação a crianças e adolescentes, você só tem uma única coisa pela qual você precisa focar, que é o seguinte: juntar palavras para formar frases em inglês. E aí eu vou te perguntar uma coisa: será que essa afirmativa aqui é complexa demais de você entender? Será que é muito difícil compreender que em inglês é nada mais do que pegar palavras e saber montar essas palavras para formar uma frase e para poder se comunicar como consequência? Se você falou para mim que não é complexo, então eu vou sugerir que você assista a minha aula de 4 formas de criar frases em inglês de forma impecável ainda hoje mesmo, tá? E se você quer ser meu aluno, né, se você quer falar inglês da mesma maneira que eu falei no começo do vídeo, considere em adquirir meu treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, e te vejo numa próxima aula.